Programa Raízes da Espanha, em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum. Olá, no programa Raiz da Espanha Sorocaba de hoje você vai conhecer a história da família Lopes. E no quadro de gastronomia, uma receita tradicional do norte da Espanha, pulpo à gallega. E a seguir um bate-papo com a professora universitária Juliana Valverde. Confira. Juliana, eu tenho percebido durante as entrevistas para o Raízes com as famílias de descendentes de espanhóis, os imigrantes que vieram para Sorocaba, que eles se referem à saída dos familiares por conta de conflitos que haviam nessa época na Espanha. Percebo também que eles desconhecem os conflitos ou eles se confundem dizendo que eles vieram por causa da era franquista. Inclusive, essa era uma dúvida da sua família e de vocês. O que acontecia na Espanha politicamente nessa época do maior fluxo migratório para o Brasil? Então, na verdade, assim, devido à minha curiosidade, pelo fato da minha família ser descendentes, né, de espanhóis e imigrantes nesse período, surgia muita dúvida, né? Então, assim, muitos citavam que era referente foi a Guerra Civil, foi o período do Franco, né? Mas, na verdade, esse período acaba sendo depois. E aí, o que aconteceu nesse período? Na verdade, assim, só para a gente recapitular um pouquinho, em 1890, no final, né, do século XIX, a Espanha se vê perdendo as suas colônias, na verdade, né? E começa a partir daí surgir vários conflitos, né? E aí ela percebe que ainda porque até então a Espanha era um grande sempre foi, né, um grande império. E naquele momento eles perderam as suas colônias, sobrando algumas, né, entre elas Cuba, que acabou ficando muito evidente, e daí começa a ter eles começam a procurar lugares, primeiro a partir do fato deles terem Cuba como uma de suas colônias, eles começam a brigar com os Estados Unidos, né? Aí já é um problema, que já começa a surgir uma guerra nesse período. A partir daí, também acontece, então assim, só para a gente simplificar, começa a ter vários conflitos ali, né? E mais uma questão do Brasil, que daí eu já acabo ressaltando um pouquinho. E aí nesse período, a partir de Cuba, eles começam a conflitar, porque eles começaram a perceber que eles não podiam perder as suas colônias. A partir daí, eles começam a procurar outras maneiras de exploração, né? A Espanha começa a procurar outras maneiras. E aí eles observam que existe Marrocos. E aí começa a ter um conflito com Marrocos por causa da riqueza dessa cidade, do país, né? Por causa de Marrocos. E aí essa guerra se domina a Guerra do Rif, por causa da região de Marrocos, onde acaba sendo invadida, que é muito próxima do porto de Gibraltar. Então, eles acabam invadindo Marrocos e tentando, por causa das riquezas naturais, principalmente devido às suas pedras preciosas. Esse é um ponto, que isso é em meados de 1920 já, né? E no Brasil, nós temos um fluxo imigratório muito grande de 1890 até 1925. Até 1920, também um pouco antes da guerra do Rif, né, da guerra com Marrocos, desse conflito com Marrocos, um pouco antes também acontece a política do Brasil para atrair imigrantes para trabalhar no país. E aí também
acaba sendo a publicidade do Brasil no exterior, né? Então essa questão da publicidade do Brasil no exterior faz com que sejam atraídos vários imigrantes, não somente os espanhóis, mas também italianos acabam vindo bastante nesse período. Eu também percebo que o receio dessas famílias quando estavam na Espanha e de permanecer lá, é porque os filhos menores, até crianças bem jovens, eram convocados para o exército devido a esses conflitos que a Espanha ela sempre teve, né? A saída nem sempre foi tranquila, pelo Porto de Gibraltar principalmente. O que aconteceu quando eles saíam e quando eles chegavam ao Brasil? Então, acontece o seguinte, pelo fato do Brasil ter uma necessidade de mão de obra também, e não somente o Brasil, né? Quando começa a haver esses conflitos, muitos deles resolvem migrar para a América do Sul, né? Vir para o destino América do Sul. E aí o destino deles acaba sendo também Venezuela, Chile, Argentina, menos o Brasil. Entre aspas, né? Acaba sendo menos o Brasil porque, na verdade, eles acabam vindo por causa até da facilidade com o próprio idioma, né? Que nós somos um dos únicos da América Latina que não fala o espanhol. E muitos deles acabaram parando no Brasil por causa da viagem ser muito difícil. Então, o fato deles serem de Andaluzia, como que se dava? Eles chegavam no porto e para chegar até o porto, eles acabavam vendendo suas terras. E aí, quando chegavam em Santos, acabavam migrando, indo até São Paulo, que era mais próximo. E Sorocaba se deu através da divulgação da Sorocabana, que na época era a companhia muito forte, né? O nome era muito forte, então eles acabavam vindo para a cidade de Sorocaba, procurando, né? Tanto é que não é só Sorocaba que é forte, é toda a região, Itu, Jundiaí, aonde a Sorocabana passava, né? A ferrovia passava, então tem vários focos ali, né, de imigrantes. Porém, Sorocaba, ela era divulgada pelo fato de levar o nome da companhia, então eles queriam chegar até Sorocaba. Por conta dessa importância da Sorocabana e de Sorocaba, a gente tem nessa cidade aqui o maior número de descendentes espanhóis, a maior colônia do interior do Brasil. Há relatos de remanescentes dessa época aí da imigração que acabaram se situando aqui e registrando suas raízes da Espanha em Sorocaba. Isso, inclusive, quando eles começam a vir para Sorocaba, acaba tendo um foco, né? Muitos espanhóis acabam parando em Brigadeiro Tobias, pelo fato de ser uma estação antes da estação do centro da cidade, né? Do centro de Sorocaba. E aí eles começam eles acham que é em Brigadeiro, né? Eles falam, cheguei em Sorocaba, né? Chegou em Sorocaba, mas eles chegavam em Brigadeiro Tobias. E aí eles desciam ali e tem muitas pessoas, muitos senhores, né, e senhoras que vivem ali, inclusive que são remanescentes, vieram crianças, né, 1, 2 anos de idade, existem até relatos que tem pessoas com mais de 90 anos, né, em Brigadeiro Tobias, que vieram por conta da Guerra de Marrocos. Hoje a professora Juliana nos contou um pouquinho mais desse período imigratório que fizeram as famílias saírem da Espanha e fincarem suas raízes da Espanha em Sorocaba. No próximo bloco você vai conhecer a história da família Lopes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing.
Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do ginásio de esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. Sorocaba teve o privilégio de conhecer a veia artística de Juan López, mais conhecido como João Lopes, e sua esposa Yolanda. E é essa história que nós vamos conhecer agora. Dona Yolanda, por que a família Lopes decide deixar a Espanha e quem foram as pessoas que embarcaram naquele navio para o Brasil? Eles vieram de Almeria no início de 1913, demoraram alguns meses para chegar no Brasil, fugidos da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial e também da peste bubônica que estava se alastrando na Europa. E vieram, a família era composta pelo meu bisavô, Juan López Marín, cujo apelido era Juan Pink, por ter a barba vermelha, e o meu avô, Juan López Marín, e a minha avó, Maria Martínez Jiménez. Vieram os 3 filhos, José López, a Maria López e o meu pai, que era o caçula, Juan López. Da saída lá, como eles já tinham qualificação, que era mestre de cantuária, e a sua avó tomava conta de uma bodega, deve ter sido um início muito difícil ao chegar aqui no Porto de Santos. Foi, realmente foi. Passaram muito aperto, muita necessidade, e meu pai começou a trabalhar muito novinho. Os irmãos já trabalhavam. Seu pai já era um homem aos 29 anos. Ah, sim. Casou-se com Yolanda aos 17. Exato. Rumo a São Paulo. Rumo a São Paulo. Lá procuraram um trabalho. Meu pai ingressou numa companhia teatral. Ele fazia shows como esquetes, antigamente se falava, como humorista. A figura do humorista, o personagem, era mingote. É onde ele contava piadas, cantava, dançava. Era essa a área de trabalho deles. Essa companhia de teatro era do seu tio José, do seu pai, que depois seu tio José virou caixeiro viajante e a companhia passa a ter o nome da sua mãe. Exatamente. Sua mãe, que já era relações públicas, passa a ingressar na vida artística. Exatamente. Já fica na vida artística e já faz inúmeras peças em teatros. Então moramos no Gonzaga e depois, quando houve o fechamento dos cassinos, surgiu a oportunidade de fazer um filme. Ele já tinha isso em mente e acabou dando origem ao primeiro filme do meu pai, O Tigre, estrelado automaticamente pela minha mãe, e foi filmado no Clube Hípico de Santos, de São Vicente e de muitos locais em Santos. Pouco tempo depois da senhora se fixar aqui em Sorocaba, o seu pai, com problemas cardíacos, falece. Isso. E aí ficam somente as recordações da sua mãe, que continua fazendo o trabalho artístico. Continuou. A minha mãe, até o final da vida, ela gostava de escrever. Ela publicou diversos livros, muitos de poesias e alguns de romance. Inclusive ficou um projeto dela sobre a história do meu bisavô,
do Juan Pink, com o nome dele, Juan Pink, que está na Secretaria da Cultura. Porque quando ela veio a falecer, em 2006, no final de 2006, eu doei todo o material dela, que eu sei que ela gostaria disso, para a Secretaria de Cultura. Por isso que eu tenho pouca recordação comigo. Ela doou Doei. para que pudesse ser repartido Isso, para todo mundo que quisesse. com todos os sorocabanos. Exatamente. E a senhora, descendente de espanhóis, 3 filhos, vivendo em Sorocaba ainda, Vivendo ainda. fixou suas raízes da Espanha em Sorocaba. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de Sorocaba, gosto muito mesmo. Mas, hoje, por exemplo, eu tenho 3 filhos. O caçula morreu 1 ano depois da minha mãe. E as 2 filhas, você sabe, filha casada, filha perdida. Uma para cada lugar, a gente não sabe como juntar de novo, né? E as lembranças familiares é uma coisa muito forte dentro da senhora. Muito. Presentes a todo momento. Meu pai faleceu em 75, são 50 anos, né, de falecimento. Eu me lembro como se fosse hoje todo e qualquer conselho que ele me deu. Todo o ensinamento que ele me passou. Que valeu para toda a vida. Para toda a vida e além da vida. Hoje você conheceu as memórias de Dona Yolanda Lopes, que nos contou a história de seus pais, renomados artistas que viveram em Sorocaba, João e Landa Lopes. No próximo bloco, vai aprender a fazer uma receita tradicional da região de Galícia, lá na Espanha. Até mais! Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. O quadro de gastronomia do Raiz da Espanha em Sorocaba tem uma convidada muito especial, uma espanhola autêntica da região de Galícia, Nani Vilarinho, que está em Sorocaba por conta do trabalho de seu marido. Nani, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na Casa de Espanha. Muito obrigada. Qual é o prato que você vai preparar? Vou preparar o que eu denomino pulpa feira, que pode ser pulpo à la gallega. Vou misturar um pouco de espanhol, né? Claro. O típico. Pulpo à la gallega ou pulpa feira com cachelos. Com cachelo é isso. Cachelos em gallego. Em gallego. Pra gente, Sim. as batatas. As batatas. Mas é batata com pele, com a casca por fora. Ah, ok. E qual é o andamento aqui? Qual é o primeiro passo para começar a elaborar pulpo à la gallega? Pulpo à la gallega ou pulpo à feira. Várias denominações. Como você quiser. O primeiro é colocar água. Dentro da água colocamos uma cebola que já colocamos dentro, porque tem que ser com a água fria, água gelada. Quando começa a ferver, o próximo é o pulpo, o polvo. O polvo. Né? Tem que assustar ele, porque senão ele perde esta fibra que tem por fora. Depois, quando já está tudo feito, já colocamos a batata, que já colocaremos antes, né? Porque senão demora um prato que é muito demorado para fazer. Colocamos a batata com um pouco de louro
Depois tiramos tudo ele, cortamos con unha tesoira os tentáculos, máis ou menos dun centímetro, colocamos pimentón dulce e pimentón picante, que é unha paprika doce ou picante defumada, sal grosso e azeite de oliva virgen extra. Nani, as batatas ou os cachelos, você costuma colocar na água do polvo depois do cozimento? Depois do cocimento, sim, para que pegue esa cor rosada que vai sair do polvo, que é máis visual que nada, né? Porque realmente o gosto, o pulpo, o polvo, vai ir en riba da batata, então é máis visual. Tá certo. Mas E você vai começar fazendo o que agora? Que a água já está fervendo. Ok, agora o que vou facer é asustar o polvo, que vamos tirar ele 3 veces da panela para que ele grude os tentáculos. Sí. Cando grude os tentáculos, deixamos ele cociñando máis ou menos durante 20 minutos, porque é un polvo de 1 kilo de peso, por cada quilo son 20 minutos de cocimento, máis ou menos. E você não vai colocar sal para cozinhar o polvo, Nada, somente a cebola. porque se coloca, como é sal grosso, se coloca justo no final, no fin, cando se finaliza o prato. Então vamos lá. Vamos. Vou tirar. Pegamos. Não é necessário tampar depois? No, sí, precisa tampar. Precisa tampar. Precisa tampar. O que vamos facer agora é asustar o polvo, que é 1, 2 e 3. A gente já pode perceber que os tentáculos retraem, né? Iso, e entón agora já está ben grudadiño e vamos deixar ele cociñando por máis ou menos 20 minutos. Voltamos tampar e agora só aguardar. Entón agora o que vamos facer a continuación é tirar un pouquiño de agua do polvo para ir cociñando a batata, porque senón teríamos que facer no final e é bastante demorado. E vamos apartar, esquentar unha panela con agua, vamos colocar os cachelos dentro, tirar un pouquiño de agua do polvo, colocar dentro e já pode ferver. Tá, então eu vou buscar a panela para você. Tá bom. Nani, enquanto nós temos aí a batata cozinhando e o polvo, me conta um pouco sobre a Galícia. Onde fica, os diferenciais, porque a Espanha é muito linda, né? Sí, España, vocês já sabem mais ou menos que é um país pequeno, só que de 20 en 20 kilómetros parece que muda de país totalmente. E Galicia é assim, se fala en galego, que é como unha especie de portugués antigo, né? Galicia está justo encima de Portugal, ou seja, está no norte de España, esta ponta de aquí, externa que ten Mar Cantábrico e Océano Atlántico, entón Galicia é o que junta eles. No norte? Né? No norte. Muito frio? É moito frío e máis que frío é moita xuva, chove moito, acho que é un dos lugares do mundo nos que máis chove. Ten anos, eu lembro particularmente un ano que foi o ano 2004 que choveu 9 meses seguidos sin descansar un día. Mas é muito lindo graças a isso, é muito verde. E também tem um dos maiores símbolos da cultura espanhola, né? Que é a Igreja de Santiago e que muitas pessoas, inclusive brasileiros e sorocabanos, fazem o caminho. Sim, curiosamente, tenho uma cliente que está indo viajar hoje para fazer o caminho de Santiago, que tem 2 vías, pode fazer desde Roncesvalles para gañar a Compostelana, mas já camiñando só 100 km já gaña ela, ten que ir carimbando, sí, nos albergues, até chegar na Catedral de Santiago e asistir a misa, ver o Botafumeiro, que é espectacular. Eu já fiz 2 veces e para min é algo muito místico, é muito lindo. É um caminho especial. que deve demorar aí por volta de 30 dias, se mês. fizer os mais de 800 quilômetros. Sim, é mais ou menos isso, foi o que eu demorei, basicamente. Então já fica aqui o convite para quem quiser conhecer Galícia, no norte da Espanha, uma sugestão da Nani Vilarinho. Sim, convidados estão. Agora vou colocar un pouco de louro para dar un pouquiño de gosto na batata, que já ten a agua do polvo tamén. Un par de follas de louro, simples. Entón, agora apaguei o polvo, vamos deixar 5 minutos en reposo, sí, mentras que se fai a batata, e já vamos começar a montar o prato. Nani, me conte aqui a história do polvo galego.
Ok, normalmente o pulpo a feira con cachelo se comezou a facer en Carballiño, que é unha cidade do interior da Galicia, que é en Ourense. ¿Sí? Normalmente se cociñaba nunha panela de cobre, unha panela grande. Falan que se cociñaba en esa panela porque realmente non tiña outro material, outros falan que é porque absorbe máis calor e o pulpo fica con o sabor máis gostoso, mas, en fin, en día de hoxe non se sabe, simplemente, non sei, unha lenda, né? Iso, agora é só montar o cachelo, riba do pulpo e apimentar, Então vamos começar. Vamos começar? Pronto. E agora eu vou pegar um prato para começar a montagem. Sim. Tiramos a cebola tamén. Pronto, que vamos facer agora? Vamos desligar pegar as isto batatas. tamén, pegar as batatas. A batata se ten que fatiar. Non vai así. Fatiamos ela. Iso, entón agora que vamos facer? Vamos fatiar ela un pouquiño, así só. Primeiro vamos desmembrar ele, né? Ok. Vamos cortar os tentáculos. Que cheiro bom, por favor. Então o que vamos facer agora? Vai pegar así, ¿sí? E vai ir cortando. De máis ou menos pedazos de 1 centímetro. Corta por cima. Isso. E você finaliza o prato temperando já montado. Montado, isso mesmo. Bem, agora, Nani, agora que você vai fazer aquele processo Sim. do sal, do azeite e Isso. do pimentão. Vamos colocar primeiro sal grosso. Super importante. Por qué? Porque ata agora non tiña sal. O povo. Que vamos facer? Podemos colocar o paprika doce defumada, o paprika doce picante, que é o pimentón dulce ou pimentón picante. Eu particularmente gosto de misturar os dois, mas disso já depende do gosto persoal. Vamos Polvilhar. polvillar, iso. Iso já a gosto persoal, você coloca a quantidade que você quer. E azeite de oliva. E azeite extra de oliva virgem de oliva. extra, ten que ser. ¿No? Como bons españoles temos que utilizar Com certeza. sempre bon aceite. E vamos, aceite à vontade, aquí fiquen sin medo de colocar unha boa quantidade de aceite, ten que beber aceite. E pronto. Finalizado, então, nós vamos saborear. Vamos? Eu quero já agradecer por você ter vindo até a Casa de Espanha, participar do Raízes, dizer que você é bem-vindo e volte quando quiser para fazer essas delícias gallegas. Vou voltar, gostei moito da atención que me diron aquí, gostei moito da Casa de España que fa moitas actividades para quen quiser coñecer, están facendo sempre eventos novos e eu me sentí como na miña casa. Então, passa a ser sempre bem-vinda. Gracias. Bem, agora nós vamos experimentar essa delícia gallega. E se você quiser saber como faz detalhadamente essa receita, é só acessar a nossa página do Facebook, Programa Raízes da Espanha Sorocaba. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e convidar vocês para nos assistir no próximo programa. Até lá! Vamos lá, Nani? Vamos. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum.